Nós temos um anjo que abranda o fogo, que nos tira de situações perigosas. Padre, o que significa isso mesmo? Eu te convido a rezar comigo nesta segunda-feira. Nós estamos refletindo nesse mês sobre os anjos. Na próxima semana, nós teremos na segunda-feira o dia dos santos anjos, Miguel, Rafael e Gabriel, na próxima semana. Nós estamos rezando sobre aspectos importantíssimos dos anjos que fazem bem para a tua saúde, que fazem bem para a tua felicidade. É isso que é o objetivo dessa oração e dessa palavra. Diariamente, eu, Padre Ezequiel, com você, temos que nos ajudar a estarmos mais curados. E olha o que diz o texto de hoje. Existe uma passagem de Daniel bem interessante de 3 irmãos que foram colocados na fornalha de fogo. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abdênago. E diz assim o texto: então o anjo do Senhor desceu na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abdênago, e o fogo não os tocou, nem lhes causou dor. Parecia um vento fresco que refrescava o interior da fornalha. Aqui o rei coloca esses 3 jovens testando o Deus deles, dizendo, olha, se vocês não negam o Deus que vocês acreditam, eu vou botar vocês numa fornalha de fogo. E eles disseram, não, de jeito nenhum vamos negar o Deus que nós acreditamos, que é o Deus de Israel, o Deus que libertou o povo. Eles disseram, não vamos negar, pode botar nós na fornalha. E aí vem o anjo que abranda o fogo. Mas veja que o texto bíblico, como você sabe, é sempre também simbólico. Ele diz coisas para nos ajudar a compreender a nossa vida. Por isso que, diante do Senhor, agora a gente se coloca para compreender essa palavra e também para rezar, que depois nós vamos rezar o Salmo 141. E no fim também eu vou abençoar a água, para que você possa beber, abençoe a sua casa, a sua empresa. Quem puder colocar já um copo de água, já é importante. Senhor Jesus, diante de Ti me coloco nessa hora, que eu compreenda a Tua palavra, que eu compreenda a palavra de Deus e que a palavra de Deus seja força de cura para mim, para minha família, para minha casa. Já coloco a minha semana em Tuas mãos, pois confio em Ti. Amém. O anjo desce na fornalha onde estão os 3 jovens que não quiseram negar a fé no Deus que eles acreditavam. Então, veja que aqui o anjo aparece como alguém que nos livra e nos tira de situações de extremo perigo, como o fogo da fornalha, em que os jovens de Daniel foram lançados, fazendo com que a sua vida não fosse destruída. Mas o que significa esse fogo para mim e para você hoje? Alguém de vocês está colocado dentro do fogo, dentro de uma fornalha? Não, você vai dizer, padre, eu não estou numa fornalha. Mas qual o simbolismo dessa fornalha para nós? O fogo simboliza muitas questões nossas, muitas experiências humanas. Por exemplo, a paixão, quando a gente tem o fogo da paixão. Quando a gente tem emoções intensas, tanto negativas quanto positivas, então, você pode ter uma emoção intensa de dor. Eu estou sofrendo muito, mas você também pode ter uma emoção intensa de alegria. É emoção. Você também pode ter hostilidade. Hostilidade é
aquela indiferença de não perceber as coisas e tal. Você pode ter um fogo de agressão. Você pode experimentar também na tua família pessoas que têm um fogo de agressividade. Elas são agressivas. E também você pode perceber situações de risco que podem consumir você, se não houver proteção e se não houver discernimento. Se você não consegue discernir, esse caminho eu não vou, então você pode se destruir. O anjo, a ideia do anjo aqui é aquele que nos preserva disso. Mas você percebe que o anjo ensina que é possível lidar com as paixões intensas da nossa vida, com as emoções, sem se deixar queimar por elas. Por isso, se você tem uma dor muito forte, é possível você fazer com que essa dor seja mais amena. Mas isso é um caminho. Você gostaria que viesse já o anjo e diz: me tira essa dor forte. Mas se você aprende a lidar com a vida, a dor forte fica mais amena, porque você aprendeu a lidar. Você percebe aqui, tem uma sutileza de diferença de pensar que o anjo tem que me tirar a dor, ou que o anjo é como que uma imagem para dizer: eu, com a minha fé, eu não preciso sofrer tanto em relação a isso. Por isso, eu não me deixo queimar pelas emoções, eu busco o meu caminho de equilíbrio, de compreensão. Cada pessoa, cada ser humano possui esse anjo interior, que é o anjo da própria consciência, que me ajuda a buscar o caminho seguro, a buscar um caminho que não me deixe dentro das fornalhas ardentes. Então, veja que essa ideia do anjo que abranda o fogo é exatamente, você não pode se deixar consumir pelas paixões. Por exemplo, coloca um jovem que se apaixonou por uma moça. Ele pode se deixar consumir por essa paixão. Mas se você diz, olha, você precisa ser mais equilibrado, não é assim, que precisa ter essa paixão, porque a gente sabe que com o tempo passa. Mas é exatamente esse equilíbrio que a noção de anjo nos dá para a vida. Por isso, o fogo das emoções, das paixões, pode ser transformado em aprendizado, em crescimento, em presença protetora, em discernimento e compaixão. Eu creio que você compreendeu essa palavra. Você compreendeu o que significa o anjo que entrou dentro da fornalha dos 3 jovens. E os 3 jovens não foram queimados. Você também, eu, não podemos ser queimados pelas nossas emoções, queimados pelo jeito como nós vivemos. Precisamos abrandar aquilo que nos causa dor. E Deus é a força para isso. Você gostou dessa meditação? Se você gostou e não é inscrito nesse canal, clica em inscrever-se. Aqui embaixo está escrito inscrever-se em negrito. É só clicar, você está aí junto todos os dias e nós vamos rezar juntos e essa palavra vai te ajudar a crescer muito. E também você pode escrever assim: que o anjo abrande os meus sentimentos de dor. Que o anjo abrande os meus sentimentos de dor. Se você tem sentimentos de dor. Se não, faça outra prece. Se você tem um sentimento de dor, até coloca, expressa. Que o anjo abrande o meu sentimento de dor por causa da preocupação, por causa do medo, por causa da depressão, qualquer coisa. Mas escreve algo, que isso é muito importante. A oração do Salmo 141, vamos sintonizar mais fortemente agora com Deus para rezar. Senhor, eu te chamo, vem depressa em meu socorro. Ouve a minha voz quando eu clamo a ti.
Suba a minha oração como incenso em tua presença, minhas mãos elevadas como oferenda da tarde. Senhor, coloca em minha boca um guarda, protege a porta dos meus lábios. Olha como o salmista diz, protege a porta dos meus lábios. Eu não disse que o anjo é também a nossa consciência que diz, olha, não faça isso, não diga isso. Isso não precisa você dizer. Então, é a presença de Deus, do anjo. Não deixe meu coração inclinar-se para palavras mentirosas, para cometer danos junto a homens perversos em atos de falsidade. Não tomarei parte em seus banquetes. Que o justo me repreenda, que o homem piedoso me acuse, que o óleo do perverso jamais perfume a minha cabeça, pois minha oração se opõe às suas calamidades. Em ti me abrigo, não me deixes indefeso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A oração sobre a água. Deus abençoe esta água, abençoe a água que teus filhos e filhas estão colocando agora, que ela possa ser bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os ambientes onde ela for aspergida. Abençoa e santifica essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você também pode beber água e também depois aspergir a sua casa. Eu gostaria que depois da bênção você dedicasse 5 minutos para compartilhar esse vídeo, tá? Dedica 5 minutos, porque o YouTube, se você dá um joinha ali, diz que o vídeo é bom, então o YouTube já recomenda para que chegue para outras pessoas. Mas se você compartilha, é muito melhor. Por isso, compartilha, deixa nos status do teu WhatsApp, enfim, tem muitas formas que você vai aprendendo, quem não sabe ainda, mas dedica 5 minutos para isso, porque a palavra chega. Nenhum dia sem oração, vamos criar uma grande família, despertar para o amor. O Deus do amor te cure, o Deus do amor te sustente, o Deus do amor te transforme. Que o fogo que muitas vezes te consome, o fogo da dor, o fogo das paixões desordenadas, das emoções que te tiram a paz, se abrande pela presença do anjo que abranda a nossa dor, do anjo de Deus que nos cuida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa semana nós vamos meditar sobre aspectos interessantes do anjo, por isso nenhum dia você perde, tá bom? Agora compartilha. Um abraço do Padre Ezequiel. Até amanhã.